O Instituto Mineiro de Agropecuária emitiu um alerta aos produtores rurais sobre a necessidade de reforçar a vigilância em rebanhos de herbívoros diante da escassez da vacina contra a raiva animal. Para a gente entender um pouco sobre este cenário, os riscos, sinais clínicos e cuidados recomendados neste período, estamos na ponta da linha aqui na 98 News com a gerente de defesa animal do IMA, que é o Instituto Mineiro de Agropecuária, Isabela Ergô. Olá, Isabela, seja bem-vinda à 98 News. Olá, bom dia. Isabela, para a gente começar, eu quero que você explique para a gente o que está por trás dessa falta de vacinas contra a raiva animal e qual o impacto disso para o produtor aqui em Minas Gerais. Então, nós estamos sofrendo um desabastecimento da vacina. A causa ainda não foi esclarecida pelo Ministério da Agricultura. Então, a nossa preocupação, o objetivo da gente encaminhar esse informe, né, para todos os produtores é justamente porque, em função desse desabastecimento, os animais eles podem ficar mais susceptíveis à doença, lembrando que a raiva ela é transmitida pelo morcego hematófago. E em função dessa falta de proteção, a gente pode ter um aumento de caso de raiva nos herbívoros, que seriam, né, os bovinos, os equídeos, né, ovinos, caprinos. Então, a gente quer deixar todos os produtores cientes de que caso tenham, né, observem algum animal com sinal neurológico, animal em decúbito, animal com dificuldade de andar, animal que esteja engasgado, o IMA precisa ser notificado para a gente descartar a ocorrência de raiva nessa propriedade. Lembrando que a raiva é uma zoonose, ela pode ser transmitida ao homem e por isso esse nosso cuidado. Isabela, você falou sobre algumas características que o animal apresenta quando ele está contaminado. Tem algum outro sintoma que dá para a pessoa perceber ali, analisando com os olhos, ou na mudança de comportamento do animal que precisa ser observado para que esse produtor procure o IMA o quanto antes? Exatamente. O que a gente pode ver, além desses sinais neurológicos, por exemplo, sinais de exfoliação. Ou seja, quando o morcego ele se alimenta do sangue do animal, a gente vai perceber a mancha de sangue, às vezes no pescoço, às vezes no dorso do animal. E isso, seguido de sinais neurológicos, é um quadro clássico de raiva dos herbívoros. Então, são esses sinais que o produtor tem que se atentar principalmente. Uhum. Lembrando que ele não deve manipular os animais, né? A raiva ela é transmitida ao homem, então, vendo esses sinais, o IMA deve ser imediatamente notificado. Ou um outro veterinário que tenha, né, já costume de fazer o atendimento na propriedade. Se, por exemplo, a pessoa percebe ali que aquele animal que está junto com outros apresenta o sintoma, você reforçou que não é para manipular o animal. Mantém Exato. ele junto com os outros, procura o IMA para ir iniciar o procedimento. Exatamente, porque aí o IMA vai até a propriedade para fazer esse saneamento, esse controle, Uhum. né? Provavelmente a gente vai fazer uma coleta de material, né, em situações que a gente considerar como suspeita de raiva, para ter o diagnóstico e fazer o saneamento da propriedade. Geralmente, Isabela, como que é feito esse processo? Vocês vão até a propriedade, depois de quanto tempo tem os novos passos, a confirmação da doença? Como que é esse processo ao longo de todo o caminho até se chegar a um controle dessa área onde foi identificado aí esse caso de raiva no animal? A raiva ela é uma doença que o processo em si de diagnóstico ele não é tão rápido assim, sabe? Daí a nossa preocupação em alertar os produtores. Porque a gente, para ter um diagnóstico de raiva, a gente precisa esperar o animal morrer para poder coletar o material. É o material encefálico que a gente coleta. E aí a técnica laboratorial, quando o teste de triagem não for positivo, a gente ainda precisa passar por outras técnicas que demandam pelo menos um mês para sair o resultado.
Por isso que a gente precisa estar sempre monitorando para poder orientar o produtor, para poder proteger o produtor e ele não ter esse contato com o animal, porque gera uma ansiedade, né? Ver um animal ali em decúbito, um animal às vezes com a dificuldade de deglutição, um animal com dificuldade de andar, o produtor fica naquela ânsia de poder ajudar o animal, tentar levantar o animal, tentar desengasgar o animal. Só que, infelizmente, a gente tem que aguardar esse animal ir a óbito para poder coletar o material e ter o diagnóstico final. Isabela, diante dessa escassez de vacinas, como que tem sido o trabalho de vocês junto aos produtores? A gente sabe que, claro, nesse caso, quando tem um caso ali identificado, tem todo um passo a passo, mas o que fazer antes desse período, diante dessa escassez de vacinas? Tem algum caminho emergencial que o IMA está adotando para minimizar os impactos aqui no estado? A gente aumentou o monitoramento das áreas com foco, né, já notificados de raiva, e a gente tem feito o controle dos morcegos hematófagos, justamente visando reduzir a possibilidade de contaminação em regiões sabidamente positivas para o vírus de raiva. E quais são as regiões prioritárias que demandam mais atenção de vocês no momento? Hoje, no nosso estado, as principais regiões seriam na região de Uberaba, ali no município de Carneirinho, divisa com Goiás, e no sul de Minas, na região de Poços de Caldas, Pouso Alegre. Dali a gente tem concentrado o maior número de atividades, principalmente com relação ao controle de morcegos hematófagos. Isabela, quem nos acompanha em diferentes regiões de Minas Gerais, e a gente não quer que esse cenário aconteça, mas se acontecer, identificou ali algum animal com uma possível contaminação por raiva, como procurar o IMA, de que maneira, quais são os canais, de que forma que vocês estão abertos à população para prestar esse atendimento? Então, o IMA está presente em 186 municípios do estado de Minas Gerais. Todas as nossas unidades estão disponíveis no site do IMA. Então, www.ima.mg.gov.br. Lá, logo na primeira página do site, já tem um ícone para encontrar as nossas unidades. Ali, o produtor pode digitar o município, que já direciona para o escritório responsável por aquele município. Então, nós temos o endereço, o telefone, o e-mail do escritório, né, as principais formas de contato com o escritório. Isabela Ergô, gerente de defesa sanitária animal do IMA, Instituto Mineiro de Agropecuária, falando sobre esse alerta, sobre essa escassez de vacina contra a raiva aqui em Minas Gerais e o trabalho do IMA para tentar manter o cenário um pouco mais seguro aqui no estado. Isabela, agradeço pela atenção, pelas explicações e um bom trabalho para vocês nesse momento delicado. Obrigado. Obrigada, um bom dia.